Pessoal, retomando o raciocínio do vídeo anterior, eu peço desculpas a vocês, eu tive que interromper o vídeo pela metade, porque eu tive um assunto urgente para resolver, mas voltando aí à questão das hipóteses em que não ocorre atribuição de efeito suspensivo automático à apelação, estávamos falando da hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 1012, que trata da sentença que condena o devedor ao pagamento de alimentos. Como a verba alimentar é uma verba de natureza urgencial, sem a qual a pessoa não pode sobreviver, via de regra, a sentença que condena ao pagamento de alimentos tem efeitos imediatos, não sendo recurso de apelação recebido com efeito suspensivo automático, até porque a sentença que geralmente condena a prestação alimentar apenas se limita a confirmar uma tutela provisória alimentar que foi deferida a título de alimentos provisórios, fixando verba urgencial a título liminar, na maioria dos casos. Então, a verba alimentar, por sua natureza, tem que produzir efeitos imediato, sob pena de deixar o alimentado sem capacidade de sobrevivência. É por isso que, via de regra, não se recebe apelação com efeito suspensivo. Também não se recebe apelação com efeito suspensivo automático na hipótese de sentença que extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Embargos à execução, ou embargos do devedor, ou embargos do executado, é uma hipótese de defesa manifestada em execução de título extrajudicial. São uma espécie de defesa do devedor manifestada em execução de título extrajudicial, em que o devedor vai se dedicar a afastar a pretensão executiva que está sendo dirigida contra ele, no intuito de demonstrar que ele não é devedor daquele valor que vem sendo executado pelo credor, ou de desconstituir o título. Trata-se de uma defesa que tem uma intenção de afastar a pretensão executiva, tornar improcedente aquela pretensão ou desconstituir o título executivo em face do devedor. Nesse caso, os embargos de execução, por terem natureza desconstitutiva, podem acabar importando em improcedência da pretensão executiva. E quando a sentença acaba por julgar improcedentes ou extinguir os embargos do executado sem resolução de mérito, a execução continua a prosseguir normalmente e a pretensão executiva não encontra mais qualquer dificuldade para ser acolhida, para ser satisfeita, para ser consumada, uma vez que a defesa foi rejeitada. Nesse caso, como a execução, ela por si só já é um procedimento que implica insatisfação de pretensões devidamente acertadas, não faz sentido algum a gente receber apelação em face da sentença que contesta a sentença que extingue os embargos do devedor com efeito suspensivo, simplesmente porque a execução já está acontecendo desde o início do procedimento. Foi ela que motivou a apresentação dos embargos de execução, que foram julgados improcedentes. E esse julgamento de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito, ele se dá por meio de sentença, porque os embargos de execução são manejados por meio de petição inicial em ação em procedimento apartado distribuído por autos apensados ao procedimento principal de execução. Portanto, não se trata propriamente de uma contestação manejada nos próprios autos de execução, e sim de uma ação que será manejada por petição inicial e, portanto, desenvolve-se os embargos de execução no procedimento apartado e distribuído por dependência e execução. Por isso, via de regra, ele é decidido por sentença, sendo a sentença de improcedência ou de extinção dos embargos sem resolução de mérito. Havendo recurso de apelação, esse não vai ser recebido com efeito suspensivo, simplesmente porque a execução já está ocorrendo. A gente ainda tem 3 hipóteses, que são o julgamento de procedência do pedido de instituição de arbitragem, que vai retirar a competência do juízo para examinar determinada pretensão e vai remeter os autos à apreciação de um árbitro. Não faz sentido também se suspender os efeitos desse tipo de sentença com atribuição de efeito suspensivo à apelação, simplesmente porque o juízo aqui já não tem competência mais para julgar, a competência é do árbitro. A sentença que confirma
confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Tutela provisória é uma técnica de antecipação dos efeitos do provimento, cuja finalidade é justamente antecipar aquilo que seria obtido só lá na sentença definitiva, fazendo com que a decisão produza efeitos de imediato. Se o objetivo é justamente esse, se concede uma tutela provisória, se confirma uma tutela provisória ou se revoga uma tutela provisória em sentença, justamente para conceder, obstar, o efeito suspensivo do recurso de apelação e se permitir a eficácia imediata da sentença a partir do momento em que ela é prolatada. E por fim, a gente tem também a hipótese da sentença que decreta interdição. Se essa sentença for objeto de apelação, a apelação não vai suspender a eficácia da sentença que decreta interdição, simplesmente porque a interdição tem natureza declaratória constitutiva. A partir do momento em que se declara a interdição de alguém, a sentença produz efeitos automáticos para permitir o reconhecimento de que a pessoa não possui mais capacidade de discernimento necessária para a prática de alguns atos da vida civil em razão de uma circunstância temporária ou permanente que a impossibilita a manifestação da vontade. Então, a sentença também vai ter efeitos imediatos. Apesar dessas hipóteses previstas no parágrafo 1º, pessoal, que retiram o efeito suspensivo automático da apelação, isso não significa que mesmo nessas hipóteses o recorrente não possa requerer a atribuição de efeito suspensivo. Vejam, as hipóteses do parágrafo 1º sustentam que o recurso não terá efeito suspensivo automático. Isso não impede, contudo, que o recorrente requeira a atribuição judicial por meio de decisão a ser prolatada pelo relator do efeito suspensivo, mesmo nas hipóteses em que a apelação não é recebida com efeito suspensivo. Para isso, o recorrente teria que comprovar, segundo os parágrafos 3º e 4º do artigo 1012, a probabilidade do provimento do recurso de apelação, relevância da fundamentação e risco de dano grave ou de difícil reparação. Então, demonstrando que a argumentação sustentada no recurso é provável, a fundamentação é relevante e há um risco de dano grave, de difícil e incerta reparação a ser suportado pelo recorrente, mesmo nas hipóteses do parágrafo 1º, é possível que haja atribuição do efeito suspensivo. Pensemos, por exemplo, na hipótese do executado que tem os seus embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes. Imaginem que o executado esteja em vias de ser expropriado porque sofreu penhora dos seus bens, foi penhorado um bem que legalmente é impenhorável, por exemplo, um bem de família, e já foi designado leilão judicial para que esse bem seja levado à venda, neste caso aí, sendo a apelação não recebida com efeito suspensivo, a execução pode prosseguir e, eventualmente, o executado pode ser expropriado e pode ser que ele venha perder um bem que ele não poderia perder. Nesse caso, é óbvio que ele está sofrendo um dano grave de difícil e incerta reparação e a fundamentação do recurso dele é razoável, é provável, é relevante, porque, além do dano que ele está correndo o risco de suportar, trata-se de um bem impenhorável. Poderíamos pensar, nesse caso, na atribuição de efeito suspensivo à apelação que contesta uma sentença de rejeição de embargos à execução, hipótese em que, via de regra, não haveria efeito suspensivo na apelação, mas em razão de decisão judicial que reconhece a relevância da fundamentação e o risco de dano grave, pode haver suspensão dos efeitos da sentença. Nas demais hipóteses também do parágrafo 1º, havendo prova do risco de dano grave e relevância de fundamentação, pode o recorrente requerer atribuição do efeito suspensivo. Outras hipóteses previstas em lei em que a apelação, via de regra, não tem efeito suspensivo automático. Exemplo, nas ações de despejo, nas ações civis públicas, nas ações populares, a apelação também não é recebida com efeito suspensivo automático, ok? Dentre outras hipóteses, essas são as mais importantes. Por fim, pessoal,
Ainda em relação ao recurso de apelação, já terminamos a parte relativa aos efeitos. Eu preciso falar mais duas coisinhas com vocês. A primeira em relação à questão da inovação recursal, que é tratada no artigo 1014. O 1014 vai dizer assim pra gente: as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Então, o que acontece, pessoal? Via de regra, há uma proibição da inovação recursal, ou seja, não é possível ao recorrente sustentar no seu recurso matéria de fato nova, de fatos não sustentados no juízo de primeiro grau, salvo nos casos em que o recorrente consegue demonstrar que aqueles fatos não foram sustentados por ele em razão de força maior, né? Então, via de regra, proíbe-se o ius novorum, a inovação em termos de matéria fática, salvo nos casos de comprovação de força maior ou de questões cognoscíveis de ofício. Além disso, também não se pode aplicar a vedação da inovação recursal em relação ao terceiro prejudicado, simplesmente porque ele nunca participou da demanda e a primeira vez em que ele intervém é em grau recursal. Então, via de regra, pessoal, a aplicação da inovação recursal só é permitida para os casos de prova de força maior, ou seja, que o recorrente consiga demonstrar que ele não alegou o fato anteriormente porque ele não conhecia o fato, porque ele foi impedido de conhecer o fato, porque ele não pôde ter acesso ao fato, né? Percebam que essa inovação recursal não necessariamente se refere a fatos supervenientes ocorridos após a prolação da sentença. Pode ser que isso ocorra também, mas a inovação recursal não necessariamente se refere a fatos supervenientes, se refere a fatos novos. Novos, leia-se, ainda não alegados durante a instrução no primeiro grau, né? Fatos que ainda não foram sustentados no primeiro grau. Há possibilidade, portanto, de alegação desses fatos que não foram sustentados no primeiro grau, se o recorrente prova justo impedimento ou força maior. O Daniel Assunção, pessoal, ele invoca 4 possibilidades de alegação de fatos novos. Para ele, seria possível a alegação de fatos pervenientes ocorridos após a publicação de sentença. Seria possível a alegação de fatos novos quando houver ignorância do fato pela parte, com a exigência de um motivo sério e objetivo para que a parte desconhecesse o fato, quando houver impossibilidade de a parte comunicar o fato ao seu advogado, desde que exista uma causa objetiva para justificar a omissão, e quando houver impossibilidade do próprio advogado em comunicar o fato ao juízo, desde que demonstrada que a omissão foi causada por obstáculo insuperável e alheio à sua vontade. Nesse caso, segundo Assunção, é natural que, admitida a alegação de novas questões de fato em sede de apelação ao tribunal seja concedida a competência de produção de provas. Assim que o tribunal constata a ocorrência dos novos fatos que foram alegados pelo recorrente, ele deve dar vista à parte contrária para que a parte contrária se manifeste a respeito dos fatos alegados e, se for necessário, serão produzidas provas a respeito dos fatos novos alegados. Trata-se de uma competência probatória atribuída ao tribunal, algo que é excepcional, não ocorre via de regra, tendo em vista que a alegação de fatos novos só pode ocorrer nessas hipóteses de força maior, de questões cognoscíveis de ofício ou, no caso de terceiro prejudicado. É possível que o tribunal permita a produção de prova documental e, se houver necessidade de produção de perícia ou de prova testemunhal, os autos vão ser remetidos ao primeiro grau, tendo em vista que essas modalidades probatórias só podem ser produzidas no primeiro grau. Então, vai haver uma remessa dos autos que vão descer em diligência para o primeiro grau, a fim de que os atos probatórios sejam lá praticados, e aí, então, eles retornam para o tribunal para que ele decida as questões suscitadas no recurso, ok? Então, nessa hipótese de alegação de fatos novos, é necessário que haja atribuição de uma competência excepcional a título probatório para o tribunal, ok? Nesse ponto, que dispositivos são importantes vocês lerem? O artigo
933, que trata basicamente dessa constatação de fatos supervenientes pelo relator durante o julgamento do recurso. É necessário que vocês leiam ainda o 473, parágrafo 1º, e o 972, que vão tratar da função probatória atribuída ao tribunal nestes casos. Por fim, pessoal, para encerrar a questão ainda relativa à apelação, falaremos da correção de defeitos processuais. Imaginem que a peça relativa ao recurso de apelação esteja com algum defeito, por exemplo, petição apócrifa sem assinatura, ou petição com endereçamento equivocado, ou petição que não foi instruída com procuração, sendo que foi subscrita por um advogado novo que ainda não atuou no procedimento. Esses defeitos formais, pessoal, são plenamente sanáveis. Basta que, seguindo a regra do parágrafo único do 932, o relator intime o recorrente para a correção desses vícios no prazo de 5 dias. São pressupostos, são questões relativas à regularidade formal, e a regularidade formal em face do princípio da primazia da decisão de mérito é um requisito, é um pressuposto processual de pouca importância. Portanto, defeitos relacionados à regularidade formal devem ser sempre sanados. Há a possibilidade sempre de saná-los no prazo de 5 dias para aí, então, só se não houver a correção do vício, o recurso ser inadmitido. Essa correção de defeitos processuais não é aplicável, por exemplo, à questão da intempestividade. A tempestividade é matéria que deve ser comprovada, conforme já discutimos, no momento, no ato da interposição de recurso, conforme tanto dispositivo legal como posição já consolidada pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pessoal, só em resumo, qual é o procedimento da apelação? A apelação vai ser direcionada ao juízo de primeiro grau, uma vez prolatada a sentença, prazo de 15 dias, contados a partir da intimação a respeito do conteúdo da sentença. Em seguida, se dará vista à parte recorrida para contrarrazões. Se houver necessidade de juízo de retratação, esse será efetuado pelo juiz antes da remessa dos autos ao juízo de segundo grau. Obviamente só nas hipóteses autorizadas, indeferimento de petição inicial, improcedência liminar do pedido, extinção do processo sem resolução do mérito e casos do ECA. Após, se o juiz não tivesse retratado, ou se não for o caso, juízo de retratação remessa para o segundo grau. Lá o procedimento é distribuído para um relator e direcionado a uma determinada turma julgadora. O relator vai elaborar o seu voto, vai elaborar o juízo de admissibilidade, verificar se é o caso de julgamento monocrático, não sendo o caso de julgamento, elaborar o voto, o relatório e, consequentemente, o seu voto. Depois ele vai mandar para outros 2 julgadores. Uma correção no que foi dito em sala de aula: a figura do revisor não é mais obrigatória no CPC de 2015. Pode ser que haja revisor, segundo o regimento interno do tribunal, contudo o CPC não coloca a figura do revisor como obrigatória. Necessariamente há 2 julgadores, podem ser 2 vogais, que vão prolatar seus votos, em seguida marca-se sessão de julgamento e prolata-se o acórdão final. Ok, pessoal? É isso a respeito de apelação que a gente tinha que falar. Espero que as questões mais importantes tenham sido esclarecidas. Beijo para vocês e até a próxima.